que já estamos atrasados. Ok. Então, já estamos entrando online. A internet está bem ruim, está dando vermelho aqui. Mas, boa tarde para todos. Boa tarde, sim. Vamos ver a sala. É cheinha. Muito bem. Hoje, um dos assuntos que eu quero falar, que tudo bem, eventualmente eu acabo falando de outras coisas também no meio, eu quero falar de assuntos tabu. Os assuntos tabus. O que vocês pensaram? Sexo, dinheiro. Ok, sexo não vai ser o assunto de hoje. Na verdade, eu tenho a intenção de futuramente fazer um curso, sim, abordando sexo e dinheiro, né? Mas esse como um curso mesmo de alguns meses, para a gente estar realmente investigando os nossos condicionamentos, tá? Mas não é o assunto tabu de hoje. E também não é de religião e não é de política. Mas dinheiro, sim. E tem um outro assunto tabu que a gente percebe, às vezes, com praticantes, no nosso sangue que está em renovação. Eu estou vendo que também as pessoas estão chegando com outra atitude ou estão se adaptando muito rapidamente à atitude do Zen. Mas eu percebo que na cultura brasileira, um dos assuntos tabus é trabalho. Culturalmente, parece que o trabalho... Engraçado, ainda não chegou a transmissão até o YouTube. Mas, vamos continuando. Eu percebo que o relacionamento que muitos brasileiros têm com o trabalho é um relacionamento muito sofrido e muito autossabotador. E isso para mim, como de origem norte-americana, né? Nasci, foi criado lá, então a minha base de pensamento e de atitudes está a partir de certos valores norte-americanos. Nem todos, porque observem, eu saí do país. Né? E moro aqui no Brasil. Eu sou naturalizado brasileiro. Mas também isso não muda o fato que as minhas bases, os condicionamentos mais profundos são de cultura americana. E essa cultura americana começou baseado no protestantismo, tá? Principalmente no puritanismo. E a gente vê os resquícios disso até hoje nas alas conservadores norte-americanos. Tá? Mas qual é o grande diferencial que eu vejo em relação ao trabalho? É que o protestantismo, em algum momento, adotou o chamado ética de trabalho, no qual o trabalho passou a ser um caminho para a salvação. Deixa eu dar um alô aqui, que entrou online, está online, uma pessoa que está fazendo muito saudades aqui. Faz tempo que não tem aparecido.
Ok, desculpe. Então, essa ética de trabalho, ele deu duas vantagens para o povo norte-americano, para o inconsciente coletivo norte-americano, porque já que o trabalho era visto como parte do meio da salvação, né, parte do meio de garantir para o céu, e o sucesso profissional, o sucesso no trabalho, era interpretado como um sinal de que Deus está aprovando o seu esforço. Então, consequentemente, o norte-americano, tradicionalmente, não tinha esse medo de trabalhar. E não tinha um ranço de trabalhar. Hoje em dia, com essas gerações que vêm sendo criados na base do autoestima, nada, não podem passar por nenhuma experiência que fere a autoestima. Então, essa disposição de realmente trabalhar, de começar, vamos dizer, por baixo no emprego para ir progressivamente se provando e conquistando promoções. Agora está todo mundo, terminou a faculdade, já quer entrar como autoexecutivo. Então, quer dizer, lá também está ficando complicado. Mas eu estou falando de até mais ou menos década 60, 70, nessa faixa, 70, eu não estou lembrado exatamente quando essa coisa de a autoestima a todo custo virou tanto moda. Mas até então o trabalho era considerado uma coisa digna e parte da sua expressão, da sua autoexpressão no mundo. Tá? Enquanto que a minha interpretação pessoal da situação brasileira é que eu vejo pelo cristianismo, pela tradição judaico-cristã, nós temos que Deus criou o mundo em 6 dias, quer dizer, trabalhou, e descansou no 7º dia. Então, naturalmente, todo mundo quer descansar, quer a folga, as férias, a aposentadoria, que é o ócio, né? Também, de acordo com a tradição cristã, judaico-cristã, Adão e Eva primeiro estavam no jardim de Éden, onde estava tudo ali, de bandeja. Só que cometeram um erro. Comeram da fruta proibida. O que eu acho bem interessante como budista era justamente a fruta do conhecimento do bem e do mal, a dualidade. Entraram na dualidade. Mas, nessa tradição, significa que desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim de Éden, e ainda como castigo, daí em diante, vão ter o seu alimento e tudo pelo suor da testa. Então, quer dizer, o trabalho é um castigo. Em lugar de poder ser um caminho para a salvação, é um castigo, puro e simples. Terceiro fator,
é um país escravagista. Escravagista, tá? E o que acontece? E aí, nessa mentalidade, coloca no inconsciente coletivo. Então, independente do que a pessoa pode estar pensando conscientemente, quando vai formando seus valores, eu estou falando o que está rolando lá no inconsciente, tá? E no inconsciente coletivo, cultural, tá? É o escravo que trabalha. E o mestre que manda. E o mestre não vai para o trabalho braçal. Muitas vezes ele está lá só, né, bebendo à vontade, né? Quarto fator, um país extremamente influenciado pelas ideologias do chamado esquerda. E certos pontos dessas ideologias é de que o trabalhador é uma pessoa que está sendo explorado. E isso é jogado num preto e branco, né? Que todo trabalhador está sendo explorado por todos os empreendedores. Então, que mesmo quem trabalha no mercadinho da esquina, obrigatoriamente está sendo explorado, né? E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Isso tem muitos. Todo empreendedor está arriscando até a casa, está arriscando tudo que ele tem naquele empreendimento. E a maioria são seres humanos como qualquer outro. Não que não existem as empresas gananciosas terríveis. Tem partes do capitalismo que é um capitalismo selvagem, que realmente é um horror. Isso está errado mesmo, tá? Mas dizer que até o dono do armazém da esquina obrigatoriamente é um explorador, maltratando coitados de funcionários escravos, é um exagero. Está botando muito preto e branco, tá? Muito radical. E não deixa margem para as pessoas estarem olhando outras opções de como interpretar a atividade chamada trabalho. Porque, por exemplo, eu adoro as coisas que eu faço. Eu faço porque eu quero. E muitos empregos a gente pode olhar como expressão de mim mesmo. E mesmo emprego mais chato, dependendo da minha atitude, eu posso me orgulhar ou não. Tá? Nós temos situações, um dos contos é uma história verídica, se eu não me engano foi no Japão. Japão é um país que valoriza o trabalho, as pessoas se orgulham de seus trabalhos, sentem vergonha quando estão desempregados, ao ponto de ficar escondendo da família o fato de estar desempregado, e até que se suicidam de se sentir tão humilhados, não pelo desespero, mas pela humilhação que sentem. Aí tinha uma empresa onde pessoas escreviam nas portas do banheiro e se limpava, aí escreviam de novo, se limpava. Isso não acontece tanto no Japão quanto aqui no Ocidente, mas mesmo assim, né? Ser humano e tá.
Ahn, aí o chefe chamou a atenção, né? Deu vez que ele, né, chamou todo mundo numa das reuniões de todo mundo, chamou a atenção, não faça isso, por favor. E mesmo assim, volta e meia, estava lá essas pinturas, né, escrevendo nas portas dos banheiros. Até o dia que entraram no banheiro e encontraram mensagens nas portas. Por favor, cuidem do meu ambiente de trabalho. Eu me orgulho do meu trabalho. Era a faxineira que escreveu, né? E aí sim, o pessoal passou a respeitar. Mas era a faxineira podendo assumir. E simplesmente, eu me orgulho do meu trabalho, né? Porque dificilmente as pessoas param para pensar que em qualquer sociedade, capitalista ou não vai existir um determinado trabalho se não está cumprindo um papel social. São todos necessários, senão deixam de existir como empregos, como trabalhos. Tá? Então, nós precisamos do gari que tira o lixo das ruas, ou mesmo tanto, ou até talvez até mais, do que aquele executivo que fica lá naquela suíte de executivos. Porque onde que ficamos? Como é que fica quando dá um greve dos lixeiros? Fica um horror. Mas ainda estamos numa cultura que desvaloriza. Né? Que é um emprego sujo, ruim. Né? Eu sou um gari. Como se fosse, né, imprestável, sei lá, né? Tem certos empregos que meio que quase que viram os intocáveis modernos. Né? Se disfarça, mas são tão necessários, se não mais necessários do que aquele executivo. Né? E em um grupo de Zen, o método do Zen tem a meditação como o coração da prática. Então, quer dizer, a gente está sempre voltando para o zazen. Mas o dia a dia do método do Zen está baseado no Samu. Prática chamada Samu, que vocês vão encontrar traduzido na internet, em muitos livros, como trabalho. Eu prefiro traduzir como atividade diária, justamente por causa desse ranço que eu tenho percebido com a palavra trabalho. Tá? Uma comparação que a maneira de explicar como eu percebo esse ranço com qualquer coisa que está na categoria trabalho e não na categoria lazer desculpe estar usando o estereotipo, tá? Mas me simplifica. Então, vamos dizer, um Homer Simpson chega do serviço, né? Um homem, chega do trabalho, se acomoda no sofá, liga a televisão, tá com o jornal, e a esposa tá lá preparando o jantar.
Aí, e ele lá. Até que ela chama para o jantar. Então ele vai, come. E vamos dizer que ela convida. Oi, bem, fique comigo enquanto que eu lavo os pratos, você seca, me ajuda aqui na cozinha. Isso que o Homer Simpson, né? Agora estamos falando do Homer Simpson brasileiro, mas o americano também. Aí ele, não, bem, estou cansada. Hoje foi difícil no trabalho, eu estou cansada. E ele volta para o sofá e deixa a esposa lá, arrumando a cozinha, sozinha. Só que daí, 10 minutos, toca o telefone, os colegas chamando para jogar futebol. E não é que ele vai. Ele pega roupas, as chuteiras e vai para jogar futebol. Eu pergunto, qual é que gasta mais energia? Secar pratos e conversar com a esposa ou jogar futebol? Então, cansaço por cansaço, né? Foi uma desculpa esfarrapada. Né? Mas jogar futebol está na categoria chamada lazer. Enquanto que arrumar a cozinha, secar pratos, está na categoria trabalho. E aí que entramos justamente o aspecto do budismo, onde nomeou, deu nome, trabalho, lazer, formou o conceito em cima, trabalho, lazer, uau! Aí vai as emoções, prazer, eu quero, desprazer, aversão, não quero. E se temos que fazer o trabalho mesmo assim, aí vamos já no espírito de aversão. Eu não quero. Nós vamos contrariados. Não estou dizendo nós, esse grupo aqui, mas estou dizendo, né, se nós entramos nesse circuito, já estamos fazendo, sei lá o que, contrariados. E o outro, né, já, legal. Estamos indo com todo prazer. E isto é uma das expressões do apego e aversão. Os venenos no budismo que nos causam o sofrimento. Aí a gente vê toda hora, né, lá no Facebook. Eu dificilmente entro na linha de tempo. Hoje eu entrei um pouco porque eu quis achar alguma coisa legal, agradável, bonito para botar na minha página. Então, aí chega sexta-feira, aí a gente encontra todas aquelas monte de postagens. Que bom sexta-feira! Né? Em inglês, thank God it's Friday. Vou pra balada. Né? E domingo lá começa. Amanhã é segunda. Já terminou o fim de semana. Amanhã é segunda-feira. Pô. Isto é criar sofrimento. Tá? Pela mente, pela atitude, pelo pensamento, estamos já criando nosso sofrimento, já nos predispondo de chegar no trabalho, já no espírito de sofrimento. Assunto tabu. E o método do Zen em cima do trabalho.
né? Então, como que a gente pode chegar a parar com a discriminação e olhar atividade como atividade? Tirar ervas daninhas do jardim tanto pode ser um sofrimento, um horror desagradável, como pode ser zen em ação, meditação, tá? E pode ser tão prazeroso estar vendo o jardim bonito, arrumado, de acordo com o que foi previsto. Não que as ervas daninhas são ruins, né? São tão importantes na natureza quanto todos os outros. Mas nós apreciamos certos tipos de plantas como bonitos. Tá? Isso, né? E valoriza o nosso espaço, as pessoas poderem chegar e ver um jardinzinho bonito. Tá? Que foi uma doação de trabalho, de conhecimentos maravilhoso. Ele foi caindo aos poucos. Tava dormindo. O nosso gato meio que. Ele se deita ao meu lado. E... Ele tá meio ofendido agora. Envergonhado. Se escondeu. Ele ficou com vergonha. Falando em trabalho, Isso, né? Sim, você é muito amado, tá? Você é muito amado. Tá bom, tá bom. Não vai começar a me atacar, tá bom? Tá? Vai deitando de novo, tá? Você precisa de mais espaço? Tá bom? Ok. Não, ele caiu de 2 centímetros de altura, mas mesmo assim o cara dele foi divertido. Bom, voltando ao assunto. Então, na medida em que a gente pode sair da discriminação e simplesmente atividade, né? E cuidar da atividade que está na frente. E se a atividade que está na frente é dançar numa festa, então vamos dançar numa festa com todo o envolvimento. Vamos dançar 100%. E se a atividade que está na frente é a atividade de estar limpando um banheiro, então vamos nos envolver 100% na limpeza do banheiro, que a turma fez hoje. Estão de parabéns. Eu estou valorizando, estou agradecendo. E a parte que eu vi, estavam fazendo com todo o empenho e com espírito de alegria. Né? Isso que é a nossa prática. E atividade é atividade. Isso eu, dentro da minha cabeça, que determino a atitude que eu vou tomar. E eu posso escolher sofrer. Que horror! Tem que limpar o banheiro. Caiu a conexão. Vamos ter que esperar voltar. Não é a internet, é o YouTube que caiu, mas voltou. Mas é pela minha atitude que eu posso fazer a atividade que está na minha frente ser agradável ou ser uma fonte de sofrimento. Tá? Porque é na minha atitude que eu crio o sofrimento. Com isso, eu estou querendo distinguir entre dor, uma situação dolorosa, e o sofrimento que o Buda fala,
que criamos para nós mesmos, tá? Então, por exemplo, se eu quebrar o meu braço, é óbvio que dói. Fisicamente, dói. E vou ter sei lá, quantas semanas de desconforto enquanto que está com gesso e esperando, né, os ossos se unirem de novo, tá? Essa é a dor, que é inevitável nas nossas vidas. Mas, vamos dizer, então, né, por azar, acabei quebrando o braço esquerdo e eu escrevo com a mão esquerda. E, de repente, estou tendo dificuldades. Aí eu posso estar lá reclamando, que horror, porque eu, justo agora, né, eu tenho prova para fazer, tenho um concurso para fazer, e tá difícil escrever com a mão esquerda e para fazer marcar aqueles quadradinhos com a mão direita, putz, né? Eu posso ficar reclamando, chorando, lamentando, ou eu posso voltar para a respiração e aceitar o fato é esse, respirar e fazer o melhor possível dentro das circunstâncias. Pode vir ondas, né? Pode vir os momentos que dá frustração, mas de nem como no nosso zazen, percebeu que viajou nos pensamentos, opa, volta. Percebeu que viajou numa reclamação, opa, volta. Volta e respire. As coisas fluem muito mais suavemente quando a gente volta para a respiração, tá? Mas nos adoramos ficar reclamando e choramingando, e especialmente se encontramos um amigo né, que vem com toda essa acolhida, simpatia, e realmente é terrível, né? E aí os dois ficam chorando. Não. Parte da função da sangha é de apoiar um ou outro, de manter a atitude positiva, de apoiar, ajudar na parte que é uma dor real, né? E nós vamos ter dores emocionais também, né? Perda de uma pessoa querida, né? Perda de emprego, né? São vários tipos de situações que emocionalmente são muito dolorosos. E de acordo com os neurocientistas, os registros no cérebro de dor emocional são bastante semelhantes aos registros da dor física. Então, também não podemos desqualificar se a pessoa está deprimida, por exemplo, está doendo. Agora sim, vamos procurar ajudar a pessoa a não cultivar essa depressão. O Buda fala, a dor, a situação dolorosa é como uma flechada. Então dói. Mas pelo nosso pensamento, reclamando, lamentando, papapá, nós estamos espetando mais uns tantos flechas dentro de nós mesmos. E esses não precisamos. E, consequentemente, eu convido todos, né? O nosso sangha está caminhando muito bem nesse ponto, né? Mas para ouvintes e outros que possam futuramente estar ouvindo essa palestra, né? De estar observando, né? Depois da folga, se está com aquele, opa, legal, vou para o trabalho amanhã. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me divertir. Eu vou ficar bem. Eu vou lidar com os desafios
para o meu crescimento pessoal, né? Achar meios de colocar como uma coisa positiva. E de sexta-feira, trabalhei essa semana, legal. E agora eu vou para outras atividades, legal. Mas que não é nem melhor nem pior do que a atividade principal, porque nós ficamos em médio, né? Tem o famoso 8 horas de trabalho por dia, 40 horas da semana. Estamos no nosso emprego. Então vamos curtir isso. Tá? Teoricamente, são 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de tempo livre. Livre em termos, porque aí tá na condução, indo e voltando do trabalho, indo e voltando para faculdade, né? Então, são todas as outras coisas. Mas esse é um dos assuntos que às vezes chama a atenção quando pessoas chegam aqui. É porque já aconteceu, a pessoa chega pela primeira vez, está no meio do SAMU, já vassoura. Tá, bem-vindo, vai varrer. O quê? Templo é assim. Né? Mas então, tem tido, às vezes, um pouco de trabalho com pessoas que chegaram e realmente para descobrir, para limpar, purificar. Tinha dificuldades, né? Essa turma hoje está de parabéns, né? Trabalharam muito bem, parabéns. Mas, aí vamos ao segundo assunto, tabu. Pelo menos, parece que é extremamente tabu nos grupos do Zen. Dinheiro. Eu vejo o Brasil também numa situação complicada em relação ao dinheiro. Já que para o americano o ter dinheiro é visto como um sinal de aprovação de Deus. Tá? Isso deixa mais fácil também e os próprios ensinamentos cristãos de caridade. Tá? Se encontra bastante voluntariado, ok, obrigado. Inventei palavras, mas entenderam. Se encontra bastante voluntariado e bastante filantropia. No Brasil, esses ainda estão gatinhando, passos bebê. Tá? E eu fico achando que parte esse famoso lei do Gerson, né? Parece que o autor, que o ator que gravou uma propaganda do lei do Gerson tá até hoje arrependido, né? Que ele leva críticas e piadas e tudo mais, né? Mas tem aspectos do inconsciente brasileiro, novamente, estou falando no inconsciente coletivo, do qual ter dinheiro é ladrão. Dinheiro é sujo. Alguns americanos sofrem desse de dinheiro é sujo, inclusive o livro que vai estar
fazendo parte desse futuro curso que eu quero fazer. O título é Sexo e Dinheiro São Sujos, né? Mas se tem vários mitos de que toda pessoa que tem dinheiro obrigatoriamente é ladrão, está explorando alguém ou roubando de alguém, especialmente em momentos que a corrupção está muito em pauta e especialmente quando se tem algumas igrejas num exagero. Tá? Também tem algumas igrejas nos Estados Unidos num exagero. São as mega igrejas. Mas o dinheiro, na realidade, é uma simples troca. É neutro em si. Ele tem um valor que nós damos a ele. Ele pode ser visto como coisa suja, ruim, sacrificado. Porque aí se estamos com ranço em relação ao trabalho, então obviamente nós consideramos o nosso dinheiro terrivelmente sacrificado. Né? As duras penas. É nunca o suficiente porque eu sou explorado no meu trabalho. Né? Então, aí vira um círculo vicioso. Né? Eu já tive experiências de pessoas que acharam ruim ser convidados a contribuir aqui. Mas, às vezes, querendo, sim, se beneficiar. Volta e meia, vem mensagem, estou interessado em conhecer, vir praticar, tem que pagar. Não importa o que eu respondo, eu acho que 99,9% não voltaram, não vieram. Mesmo que eu respondo que, olha, o espaço é mantido exclusivamente pelas doações, é convidado a fazer uma doação espontânea, mas ninguém fiscaliza, se depende do coração de cada um. Mesmo assim, 99,9% não aparece. Eu já não sei mais o que responder para esse tipo de mensagem. Porque eu estou deixando bem claro que ninguém é barrado por motivos financeiros. Mas, ao mesmo tempo, o banco não aceita fumaça de incenso para pagar um aluguel. O supermercado não aceita luz de vela para me deixar voltar para casa com sacola de alimentos. Tá? Então, a necessidade de dinheiro é real. Aí eles vêm com papos, né? Dá de graça aquilo que recebeu de graça. Mas peraí, o budismo não é espiritismo. E o espiritismo também, para estar com os prédios que tem, estão recebendo doações. Qual é o mecanismo? Não sei. Né? E nem quero saber. Né? Não estou criticando. Né? Todas as igrejas são mantidos de uma forma ou outra. Tá? Então passa a ser um assunto que nós precisamos poder falar abertamente e com transparência. Tá? E olhar, inclusive, os nossos bloqueios, os nossos medos,
inclusive de por que estamos achando o dinheiro é sujo. E que só ladrão que tem dinheiro. Se tem dinheiro é porque é ladrão. Consequentemente, eu não sou ladrão, consequentemente, eu não quero ter dinheiro. E eu faço o dinheiro se afastar de mim. Eu faço autossabotagens para evitar ter dinheiro. Antigamente, antes de eu entrar em terapia, né, isso quando tinha 30 anos de idade, eu trabalhava na música, era musicista, e eu fazia muitas gravações de estúdio. Né, aquele fundo musical por propaganda, jingles, ou fundo musical por discos de artistas, né? Roberto Carlos, sei lá, mais quem, né? Tom Jobim, né? Então eu me mantinha como profissional na música. Né? Só que eu fui percebendo que, às vezes, volta e meia, quando dava um serviço grandão, de repente, não era que no dia seguinte eu batia o carro ou tinha algum tipo de acidente. Tá? Porque ainda tinha um condicionamento de que eu não podia ter esse dinheiro. Então, todos nós, não somente para um templo zen se manter, mas todos nós precisamos olhar e ver como está o nosso relacionamento com o dinheiro. E se estamos permitindo o dinheiro vir e ter um bom relacionamento com o dinheiro, e lembrando que é tendo dinheiro que eu posso não somente ter as coisas que eu quero para mim, mas que também eu posso praticar a filantropia. Eu posso praticar a caridade. Eu posso apoiar associações sem fins lucrativos da minha escolha. Então, que eu posso estar ajudando a construir o bem no mundo. Tá? Mas, se eu estou o tempo todo com os bolsos vazios, mal passando, mal raspando, né, mal sobrevivendo, como que eu vou contribuir filantropicamente? Né? Então, e para esse grupo pagar aluguel, nós temos que poder falar do assunto e não ter os membros ou pessoas que estão chegando ficar, mas como que vai falar deste assunto? Né? É de espiritualidade, não essa coisa suja do material, do mundo material, mas estamos inseridos no mundo material, buscando trazer a paz e tranquilidade para pessoas que estão vivendo no mundo material. É? Agora agora não vai cair dessa vez, tá? Tá bom? Tá? O gato deitou aqui ao lado de novo. É? Deixa eu ver se dá para mostrar ele. Aqui. Deixa eu ver se ele tá aparecendo. Olha ele aqui. Né? Olha essa cara, olha esse carinho, né? Olha esse carinho, né? Eu não gosto de carinho, não. Tá bom? Mas, então era disso que eu queria falar. Convidar, né, cada um a fazer as suas reflexões. Mas, tá, ok. Então, suas reflexões sobre esses dois assuntos tabu, né? O trabalho e o dinheiro. E aquele outro assunto tabu fica por um curso. Tá bom? Perguntas, partilhas, comentários antes de encerrar.
texto da Hannah Arendt que ela faz uma pesquisa em várias línguas sobre a palavra trabalho e nenhuma tem um significado bom. É um texto bem interessante, assim. Oi. E é exatamente isso. A palavra, né, ela pesquisa e não tem nenhuma língua que trabalho tenha uma carga positiva, assim, né? Uhum. É muito interessante isso, assim. E o estudo? Aham. Depois, se puder, passo o link, o título. Eu acho até que eu tenho ele em casa. Tá? É bem interessante. Tá? Isso. Eu gostaria de ver as línguas que ela pesquisou, É. né? Porque pelo menos pro Zen, Samu né? É considerado perfeitamente digno. Né? Sim. Não, e que eu estudei muitas relações de trabalho no mestrado e no doutorado, né? E o Marx, ele falava muito do trabalho como uma coisa inata ao homem, né? Sim. Desde a patinha que cuida dos seus patinhos está trabalhando, né? Então ele traz toda essa relação ruim do trabalho com o trabalho assalariado, né? Aham. E isso a gente vê, assim, aqui no Brasil tem essa questão muito forte. São poucas as pessoas, ou se não, talvez não poucas, mas... Bom, enfim, eu acho que é uma maioria que não pode se dar ao luxo de trabalhar com o que gosta. Isso, né? isso. Aham. Então isso leva muito a esse puxa vida, né? Até sexta-feira. Né? Tem uma senhora que trabalha lá, né, terceirizado, que é uma questão também muito Sim. né? Sim. Esse trabalho terceirizado. Mas que ela chega na segunda-feira já desejando a sexta. Né? Então ela trabalha toda a semana esperando o tempo passar, né? Isso. E claro que ela não tem prazer nenhum nesse trabalho. Não, mas aí que tá. Aí que tá a coisa. Novamente a atitude. Né? Tem empregos que são, vamos dizer, mais fáceis de gostar e de sentir prazer. E atividades que, né, especialmente se culturalmente é considerado ruim. Mas vamos lembrar daquela faxineira que se orgulhava do seu trabalho. É questão de atitude. Só que, culturalmente, estamos achando que é claro que odeia o seu emprego. Não é claro. Não é obrigatório. Aí que está a coisa. Aí que está. Eu sei que estou contrariando, inclusive, muito do pensamento do inconsciente coletivo. Então, né, nós vamos ter que ir amadurecendo para estar olhando isso. Tá? Mas a atividade é atividade, o ser humano é de atividade e é de fazer as coisas necessárias a serem feitas. Nós podemos odiar e achar ruim, ou podemos ir com espírito de alegria. A gente conhece, né, pessoas trabalhando em empregos, nem como aquela faxineira da história. Né? Se conhece, né, tem os contos também de pessoas trabalhando justo nos trabalhos considerados sujos e de baixo escalão, mas que trabalham com alegria. Também existe. Então não é obrigatório. Não é automático. E também a questão do assalariado ou não. Até ir visitar a Checoslováquia, eu era totalmente apolítica. Tá? Era musicista, artista. Eu não queria saber de ideologias. Mas eu fui visitar a Checoslováquia, eu me hospedei na casa de uma família tcheca. Havia sido convidado por duas moças universitárias que eu havia conhecido em Viena. E isso estava 2 anos depois da invasão russa da Checoslováquia.
E o que eles me relataram era que lá, com a invasão russa, em primeiro lugar, muitos das coisas que a Checoslováquia havia construído industrialmente, ferramentas, máquinas, foram levados embora para levantar outras partes como é que era chamado? Desse, eu vou dizer Império Russo, né? Só que isso só levou a Checoslováquia para baixo, tá? Levantou um pouquinho outros que estavam em situação pior, mas abaixou a situação da Checoslováquia. E quando foram entrando ideias de não ter diferenças de salários, muitos perderam toda a motivação. E tudo virando estatal, porque aí se tirou empreendedor, né? Ninguém vai ter a motivação de estar arriscando casa e tudo que tem para fazer um mercadinho, tudo virou estatal, virou toda uma burocracia terrível, com todas as corrupções que vem. Então temos que tomar cuidado com ideologias, tá? Eu voltei de lá anticomunista. Eu aprecio o nível de socialismo, tá? Eu naquela época eu achei a situação austríaca excelente, né? Porque tinha um atendimento médico, estava bom, tinha vários aspectos muito bons e ao mesmo tempo as pessoas tinham motivação de batalhar. Então, eu sou contra o capitalismo selvagem, sou contra o capitalismo que mal regulamentado, mas eu acho que, né, é fácil a gente cair no ou preto e branco e radicalismos. É por isso que eu nem gosto de falar desses assuntos, tá? Mas, voltando à coisa, um trabalho não é obrigatoriamente um sofrimento. Eu sinto muito, discordo. Não, hoje é que a questão de trabalho está muito relacionada com a questão de dinheiro, né? Então, assim, a gente troca o trabalho por dinheiro. Então, muitas pessoas têm um trabalho difícil e recebem pouco. Isso, aí sim. E essa é a razão pelo qual o trabalho se torna tão sacrificante, entendeu? Não é que o trabalho ficou sacrificante, mas não está sendo valorizado. Aí é um problema social, não é um problema de capitalismo, de sistema econômico, é um problema social. Porque os professores estão ganhando miséria, os faxineiros estão ganhando miséria. Sim, concordo, os salários são indignos. Mas isso não impede a pessoa, se eu tenho que trabalhar nisso, eu posso ir com a melhor atitude possível. É raro, né? É raro, não é fácil. Eu mesmo não conheço ninguém. Né? Não, mas eu acho que, né, pessoas conhecem pessoas que mesmo, né, enfrentam situações difíceis com um sorriso no rosto. Tá? E a gente sabe também, né, mesmo nas condições difíceis, que infelizmente, sim, também nos Estados Unidos, os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Está num momento desses e está tendendo a piorar com esse presidente que ficou eleito. Mas tudo isso vai ter suas consequências.
tudo isso vai ter suas consequências. E, mas, sim. Não, fiquei refletindo também até que ponto o sentido que nós damos para o trabalho, ele importa pro como a gente encara, né, o trabalho. Uhum. Por exemplo, eu quando eu terminei a faculdade, eu queria viajar para a Austrália. Só Uhum. que eu não queria que meus pais me ajudassem nada, eu queria fazer por mim. Uhum. Só que eu não tinha um trabalho fixo, assim. O que Uhum. eu vou fazer, né? O Uhum. primeiro trabalho que me apareceu, né, fixo, carteira assinada, era lavar prato. Isso. Uhum. Uhum. Daí eu fico pensando, pô, o cara se formou, nível superior, tudo, e vai lavar prato. Pai, eu fui alegre porque eu tava precisando do dinheiro, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um sentido de Uhum. estar trabalhando, né? Uhum. O que eu vejo muito, e eu acho que daí vem também de herança, assim, Uhum. por exemplo, a minha mãe, ela com 14 anos já tinha que trabalhar, e Uhum. sem saber o porquê tinha que trabalhar, só porque tinha que conseguir dinheiro. Uhum. Né? Eu acho que não foi nos ensinado, qual é o sentido do teu ofício? Por mais que seja essa faxineira, ela gosta, porque tem um sentido, né, Isso. particular para ela. Isso, Então, isso. que isso tá além do dinheiro, muitas vezes. Isso. Aí que tá. É por isso que eu falo, onde os Estados Unidos antigamente tinha uma certa vantagem por causa desse tal de ética de trabalho. Tá? Então, enquanto que o único motivador é o salário, e não como eu vou lá, vou me expressar da melhor maneira e eu vou batalhando, porque também eu tenho visto, eu sei, eu estou falando né, num coisa pública, eu vou levar críticas, eu sei, mas nos Estados Unidos também é um problema muito semelhante, que é frequente nas camadas mais pobres uma mentalidade de pobreza que se mantém uma geração depois do outro. Em São Paulo, eu morava perto de uma favela. E eu era extremamente idealista naquela época. Eu acreditava sinceramente que era só dar um apoio e pronto. Né? Não é bem assim. E quantas vezes encontrava pessoa que havia sido, né, estava desempregado, né, tanto faz se saiu por vontade própria, ou foi demitido, ou que houve uma fase econômica onde muitos estavam sendo demitidos sem justa causa, né? Aí a pessoa procurando um emprego, simplesmente não tinha emprego que servia. Porque esse está longe. Porque esse não paga bem. Porque essa... eu não gosto daquele trabalho. E se fala em trabalhar e estudar, imagina, eu chego cansado do trabalho. Então a pessoa não se habilita para poder ter um emprego melhor. É mais fácil achar em classe média que admite a possibilidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, nós temos um problema educacional, social, educacional, de como está mudando essas mentalidades, para que também, nasceu numa situação difícil, a gente entende, mas batalha. Porque nós não estamos vivendo mais no sistema de castas. Mesmo a Europa não usava o termo castas, mas se você nascia na classe vassalo, você era vassalo pelo resto da vida. E vassalo era o escravo.
Só não era chamado de escravo, mas era. Era propriedade do dono das terras. E se você nascia artesã, você era artesã pelo resto da vida, comerciante o resto da vida. Então, mas por mais que possamos questionar e criticar o sistema econômico que está-nos no momento, nós ainda temos a possibilidade de ninguém estar preso numa casta. Ela pode ter uma situação mais fácil ou mais difícil. Não estou desqualificando a dificuldade de quem nasce em situações difíceis. Não estou desqualificando. Mas também não vai me dizer que é impossível sair de lá. Porque não é. Para mim é bem delicado esse assunto, assim. Sim. Assim, o meu pai é um homem de partido, assim, ele é um homem socialista. Eu cresci ouvindo ele assoviar internacional em casa. Sim. É bem difícil porque é uma mentalidade que se constrói mesmo, né? Isso, eu sei. E eu fico pensando nos meus alunos também, por exemplo, né? Uhum. Essa questão da mentalidade mesmo, né? Uhum. Muitas vezes é um assunto bem delicado, assim. Extremamente Porque delicado. existe a desigualdade, né? E ela ela tá ali, sabe? Uhum. E ela te convence que tu não é capaz, né? E Não é a desigualdade que te convence que você é incapaz. a precariedade da vida. Não, assim, a dificuldade é muito maior e pode ser um tanto desanimador. Mas impossível não é. Não, sim, eu concordo, assim, né? Tanto que muito do nosso trabalho com a gurizada, por exemplo, é de fazer eles se verem em outra condição. Exatamente. Se verem, não, compreenderem que, né, que... Exatamente. Mas é um assunto para pensar a longo prazo, assim. Sim, é bem sim. complexo, né? Sim, sim. Porque tem muitas dessas coisas que estão em mim, assim, por exemplo, né? Uhum. Não, eu sei. Eu sei. Não, a minha sensação no momento, eu estou até correndo o risco de alguém sair daqui e nunca mais volto, né? Porque são assuntos que ficaram tão radicalizados que se não consegue mais debater. É que eu acho que eu estou entendendo o que a senhora está falando, que para além da condição que a gente se encontra, qual a nossa atitude diante dela. Só que quando eu vou falar, tá? Uhum, pode falar. É Sim, que sim, quando sim. a senhora começa a falar assim, parece um pouco um discurso que a gente ouve muito de pessoas que, assim, não é um discurso, é um caminho que dá uma abertura para se pensar. Ai, vou falar. Pode falar. Vou xingar depois. Uhum. É que quando a senhora começa falando assim, que a gente pode mudar de posição, né? Não vou saber repetir essas palavras. É como se estivesse abrindo a possibilidade de entrar é como se estivesse abrindo margem para um outro discurso que acaba colocando essas pessoas como se elas fossem autoras disso, sabe? Sim. Como E se elas são coautoras, ok, mas não, complexo. Isso. E não é nada disso que eu estou dizendo. Eu acho que eu tô um pouco entendendo o que a senhora tá querendo dizer, mas eu também tô assim. Isso. É muito complexo. Porque, inclusive, uma das minhas metas pessoais é de estar tendo condições de estar trabalhando com o lado educacional com pessoas que estão nessas circunstâncias. Porque eu nunca vou dizer que eles têm culpa de estar nessa situação. Nunca. Tá? Para mim, nem usar a lei da karma para dizer, tá ali porque foi mal numa vida passada. Não. Não e não. Eu não admito. Tá?
E se está difícil, e se nem todos estão vencendo, eu não vou apontar dedo. Eu não posso apontar dedo. Mas, para mim, eu sinto a obrigação de estar achando jeito de ir lá e achar um jeito de estar ajudando educacionalmente. Não no sentido eu sou muito da escola do pensamento. Em lugar de dar o peixe, em lugar de dar o varal, eu vou ensinar a fazer o varal. Se for necessário, sim, eu vou dar um peixe hoje ou amanhã, tá? Mas o meu objetivo é de dar independência para a pessoa, autonomia para a pessoa. Eu vou estar ensinando a fazer o varal. E, obviamente, a pescar, né? Não, é assunto hiper complexo. É hiper complexo. Tem muitas variáveis, né? Milhões de As questões variáveis. de trabalho, emprego, salário. Isso. Tem muitas coisas que influenciam. Isso. Herança familiar. Sim. Trajetória. Sim, né? Mas a minha função está no nível educacional. E com o praticante do Zen é de fazer questionar e abrir mão dos apegos às opiniões. Sim. Eu fiquei refletindo justamente sobre isso, assim, é que é difícil, é muito espinhoso. Ui, terrível, terrível. Mas uma das coisas que eu estava pensando é justamente como que esse tipo de discurso, assim, como essa conversa que a gente está tendo, como que isso pode atrapalhar um pouco a tentativa de se liberar dos dualismos, né? Porque a gente se apega a opiniões muito fortes. E fica um embate e a gente não consegue se libertar disso. E isso fica lá dentro. E como que, né, eu fiquei pensando, né, tá, mas como que isso pode atrapalhar, assim, né? Sim, é fácil demais isso virar o impedimento. Porque entramos no radicalismo. Eu tenho um exemplo de um... Eu não estou acostumado com a palavra paciente, é porque na naturologia a gente chama interagente. Isso, ok? Sim. Então, interagente. Sim. Eu estava atendendo a um rapaz, né? E a mãe dele era alcoólatra, conseguiu, né, superar tudo. Só que o lado financeiro da família, bom, era um caos, né? Porque era a mãe que era mantenedora, tudo. Sim. Mas ela conseguiu, hoje está trabalhando, tudo, mas é um trabalho onde o salário não é bom, né? Uhum. E ele chegou até mim por indicação. Eu tenho, né, um dos meus projetos dentro do meu trabalho, tem um projeto social também, onde se a pessoa não tem, né, condições, daí tem toda uma análise. Sim. Então, enfim, daí eu comecei a ajudar ele ali, tudo, e, né, tipo, pra ele não, tipo, trabalhar, qualquer emprego serve, qualquer coisa serve, tipo, não tem aquela... O que eu quero realmente fazer da minha vida, né? Então tinha muitos condicionamentos relacionados a emprego, relacionado a trabalho. E nós estamos num mundo onde que tendo aquilo ali é suficiente, entende? Por mais que ele passe necessidades, várias coisas. Né? Então a gente começou a fazer um trabalho, lógico, ele foi um caso, não vou dizer que são todos que conseguem, né? Mas ele foi um caso que eu acompanhei de perto. E a gente trabalhou muito questões de descondicionamento, tudo. Ele era um rapaz inteligente e hoje ele faz administração. Perfeito, maravilha. Ele conseguiu estudar, ele deu a volta por cima. Né? Exatamente. Então acho que tem essa questão, tem a questão social, tem a questão do governo, né, que não dá condições, tudo. Mas a gente também não utiliza o que o governo oferece. Também. Muitas vezes. Isto. Às vezes a gente nem sabe o que tem aí que a gente pode estar utilizando. Sim. Não, uma das coisas que... familiar, né, forte, na estrutura familiar. Tem muito descondicionamento. Não é, eu acho que não é tão simples assim, do tipo, a pessoa querer e fazer. Às vezes não é. Exato, que já né? tá uma coisa muito arraigada, já emocionalmente, psicologicamente.
Uhum. Que volta novamente o lado mais educacional, né? Não, e no momento estou lembrando, né? Uma das coisas onde eu realmente, dentro de todo aquele idealismo, né? Mas com pouca sabedoria, onde realmente deu para eu fazer uma pequena diferença, né? Que eu tinha uma empregada que residia e ela tinha uma filhinha. E eu paguei a escola para essa menina. Aí, depois de uns 2 anos da menina na escola, ela saiu do emprego e levou a menina embora. Eu fiquei super triste, porque eu estava muito apegada à menininha, né? Mas, aí eu fiquei sabendo, essa menina se lembra de mim até hoje, é amiga no Facebook, né? Tá casada e tá bem. Mas por quê? Porque uma pessoa, nessa vez foi eu, né? Plantou sementes. Plantou sementes de esperança, de uma outra vida. E a mãe dela, na realidade, era uma pessoa com graves problemas psicológicos, possivelmente esquizofrênico, né? Eu nunca fiquei sabendo de violências, mas, né, sempre conviver com pessoa com doença mental sempre é difícil. Mas, ao meu ver, mais do que determinados projetos sociais, é muito pela educação, né? E de estar ajudando pessoas a se libertar desses condicionamentos, né? Eu tenho pacientes que, né, primeiro da sua família a ir para a faculdade, né? Primeiro da família de estar tendo chance para algo melhor, considerado melhor, né? Salários melhores e tudo mais. É um por um, muitas vezes é um por um, tá? Então eu sei que tocamos assuntos difíceis, né? Se alguém ficou incomodado ou está mexido, a gente pode continuar a conversa. Porque né, eu sou contra qualquer tipo de radicalismo, seja para um lado, seja para o outro. Eu acho que os dois extremos perdem o diálogo. E somos todos seres humanos, estamos nesse barco juntos. E como que podemos construir a sociedade melhor? Melhorar as condições e tirar as pessoas da miséria. Isso é o desafio para todos nós, né? E o importante é a gente lembrar disso o tempo todo. E na hora de estar debatendo como fazer isto, né? Lembrar que a discussão pode ser sobre como fazer, mas estamos na mesma crença, na mesma busca de ajudar os outros, tá? Então, vou ver depois o que vem de bombas. Costuma vir mesmo? Bombas depois, monge? Pode vir, né? Não, eu já tive pessoas sair da sangue porque eu pedi contribuição. Se ofendeu. Como é que eu podia estar pedindo dinheiro? Por isso que eu falo, é um assunto tabu. Isso aí é uma questão cultural do brasileiro também. Isso aí tinha que estudar mais a fundo, né? Compreender, assim. Exatamente. Tem duas coisas, né? A gente foi roubado por muito tempo, ainda somos pela política. Sim. E fomos roubados por muito tempo pela igreja também.
Sim, né? sim. Então, quando tu une dinheiro e religião, opa, nós estamos sendo roubados de novo. Exatamente, Não né? rola. Né? Tem muito charlatão também, Aham, né? Sim, tem Tem tanto aquela coisa charlatão. assim, esse cara é bom mesmo, ele não cobra. Não cobra. Né? Faz Se é bom, É. ele não cobra, né? Então, só que eu não cobrando, em que pé está essa sanga, Alguém vai estar pagando. Quem vai ser? né? Sim, a gente podia fazer os encontros debaixo da árvore. Ah, sim. Sim. Até pra manter a árvore vai ter que ter, né? Né? Precisa botar água na árvore, né? Exatamente. Precisa da poda. Exatamente, né? 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 É isso aí, tá? Toda a tradição no budismo é que o monge oferece os ensinamentos sem se preocupar com o que vem de volta. Ele oferece indiscriminadamente a todos que os procuram, tá? E é por isso que toda programação sai dizendo que ninguém é barrado por questões financeiras. Mas na Ásia isso funciona e eu acho um excelente controle de qualidade na Ásia. Porque o professor que está dando bons ensinamentos, né, ele recebe as contribuições, recebe as doações, que seria a função, né, é a demonstração de gratidão. Tá? Só que aqui, né, aqui no Brasil, tem sido, nos Estados Unidos também não é fácil. Mas lá é um pouco mais fácil, é mais aceito falar de dinheiro. Eu me choquei a descobrir o quanto o assunto fica tabu. Uma monja zen budista falar de dinheiro. Isso me chocou. Tá? Não, então vamos quebrando esse tabu. Sabe que uma coisa que eu acho que atrapalha também um pouco é que agora são muitas instituições pedindo dinheiro pra gente. Muitas. A gente liga a TV, tem das crianças do Nordeste, tem das crianças na África, tem o Médicos Sem Fronteiras. A gente abre o Facebook, tem 500 de animais, mas todos esses que eu falei. Então, são muitas instituições precisando de ajuda. É isso. E a gente sai na rua, tem gente pedindo dinheiro também. Isso. Sabe? Então, assim, tu tem que... Se tu tem condições, tem que escolher. Tem que escolher. Não, obrigatoriamente tem que escolher. Não, e o telemarketing, isso tá, nos Estados Unidos está um horror. Né? O meu marido constantemente está recebendo ligações pedindo as doações, e mesmo que tenha um sistema que diz que se pode bloquear. Né? Mas tem um buraco nessa lei dizendo que se alguma vez se fez contribuição ou fiz uma compra daquela entidade, eles podem. Tu ajuda e ainda fica te ajudando. Você ajuda aí, eles ganham o direito de ficar te torrando a paciência. Né? Mas, realmente, então, aí passa, sim. Então, já que estou tocando no assunto, então também. Aqui né, as pessoas estão contribuindo, então, e de visitante, primeira vez ninguém pede, mas você já fez essa contribuição por causa do curso, então tá bem, né? Então, isso está no curso. Então, quer dizer, todos que estão aqui na sala né, já estão apoiando esse grupo. Aí fica o convite para os internautas. Né? Se estão apreciando, valorizando o nosso trabalho, pense em fazer a contribuição também. Olha, eu vou quebrar esse tabu. Tá? Porque nós queremos realmente aliviar o sofrimento de todas as formas possíveis. Tá bom? Ok. Bom, dos internautas não veio nenhum questionamento na hora que eu convidei a colocar dúvidas ou a compartilhar.
Então aqui, pergunta aqui da sala. Ué, tá dizendo que tá offline. Será que tá offline? Tá entrando e saindo. Bem-vindo de novo. Não sei. Isso é a internet, o roteador ou o computador? É o YouTube. É alguma coisa que eles mudaram o sistema. Que com o Hangout não dava problema nunca. Era muito difícil dar problema. Mas agora com o sistema que eles estão, tá horrível com o YouTube. Mas, por exemplo, se depois a gente confere e descobre que está impossível, pelo menos está sendo gravado no computador, então eu vou poder colocar na internet. Tá, né? Mas, então, porque realmente no momento está offline. Mas tem bastante internautas, todas aquelas fotinhas. Não, tem várias pessoas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou. 7. Tá com várias pessoas, mas, né? Mas a conexão tá terrível. Depois vou carregar a gravação deste Dharma Chat. Bom, ok. Mas vamos encerrando por aqui? Tá? Deixa eu ver. Tá ali escrito, tá dando pra ver? Enxergar? Não, tá muito longe. Não, eu consigo enxergar. Ok? Em voz alta. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Obrigado, sim. E cuidem-se bem. Senhora, Ok, então deixa eu parar aqui para a transmissão.